Olá pessoas, voltamos para mais uma aula de Arduino. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se acomode na cadeira porque hoje nós vamos sentar a bunda e programar. Isso mesmo, vamos aí analisar a parte de programação de entradas e saídas analógicas. Então hoje vamos aí focar na parte mais prática, na parte de programação desses nossos dispositivos. Lembrando que já nas últimas aulas a gente já viu como é que vai funcionar mais ou menos a parte de eletrônica. Então hoje vamos entrar na programação do Arduino para falar sobre entrada e saída analógica. Então, para começar, vamos lá falar dos comandos, os principais comandos que a gente vai utilizar, né? E vocês vão perceber que eles são literalmente parecidos com as entradas e saídas digitais. Eles são bem parecidos os comandos, então muitos deles aqui talvez vocês já até consigam assimilar de forma rápida. Então olha só, temos aqui primeiro o pin mode, o mesmo pin mode que a gente utilizava para configurar as nossas entradas e saídas digitais. Então temos novamente a ideia de a gente escolhe uma porta e faz a configuração, falando se essa configuração é uma entrada ou uma saída apenas. Nesse caso, percebam que não existe a possibilidade da gente utilizar um resistor de pull-up interno. Nesse caso, não faz muito sentido a gente falar isso. Então, aqui vamos só fazer as configurações relacionadas a entradas ou saídas. No caso de Analog Read, temos a leitura analógica de uma porta. E o Analog Write, temos novamente a porta. E lembrando lá no caso do digital, a gente falava aqui simplesmente o valor, se era high ou se era low. Neste caso agora a gente tem a ideia do Duty Cycle, aquele parâmetro que vai falar entre 0 e 255 o quão tempo que a gente vai demandar aí, quanto tempo que esse nosso sinal vai ficar no nível lógico alto, sendo que Duty Cycles menores eles vão estar mais próximo de 0 e Duty Cycles maiores vão gerar sinais mais próximos do 5 volts. Então, temos novamente aqui a ideia, olha, pin mode especifica entrada e saída. Nesse caso, entradas continuam sendo já por padrão. Analog Read vai fazer leitura de tensão, somente tensão, não utilize qualquer outra variável diferente de tensão, porque vocês podem ter problemas. Então, coloca atenção que vocês vão ter garantia de que seu sistema vai funcionar. E novamente, Analog Write, onde a corrente máxima é 40 mA, que é uma corrente suficiente aí para fazer a ligação de motores, de atuadores, de transistores, de chaves, relés e assim por diante. Qualquer componente eletrônico, 40 mV já vai ser um valor relativamente grande. Se por um acaso não for o suficiente, aí a gente tem que desenvolver algum método mais eletrônico, né? Por exemplo, colocar um relé, colocar um transistor para fazer essa amplificação. Mas, para a grande maioria dos dispositivos, 40 mA já é o suficiente. Bom, e aí, eu gostaria então de mostrar para vocês uma outra característica que lá na aula de entrada analógica eu já havia comentado, mas eu não dei tanto foco. Hoje aqui então vou dar esse foco maior porque a gente precisa saber quais são os pinos, quais são as portas que vão conseguir gerar essa entrada ou essa saída analógica, ou seja, não é qualquer pino do Arduino. Se você tentar fazer isso em um pino onde ele não consegue fazer essa leitura, não vai funcionar, não vai dar certo e você vai ficar frustrado. Então, para que a gente saiba quais os pinos que a gente consegue fazer leituras e saídas analógicas, então a gente precisa buscar pelo datasheet, buscar pelas informações do Arduino, que é definido principalmente no pin mode, que a gente vai falar o diagrama de pinagem do Arduino, para a gente saber quais as funções de cada um dos pinos desse nosso Arduino. Então, mostro para vocês aqui uma imagem retirada pelo próprio site do Arduino, onde aqui eu mostro para vocês o Arduino Uno. Percebam então que o Arduino Uno ele tem aqui
diversos pinos, como eu já havia falado, né? Ele tem aqui uma barra de pinos lateral do lado direito e também uma barra de pinos do lado esquerdo, onde a gente consegue identificar aqui diversas funções de cada um desses pinos do Arduino. Então, como é que a gente vai saber qual que é a função de cada um deles? Olha, temos aqui a identificação e temos aqui embaixo também a legenda. Então, olha só, se por um acaso a gente estiver procurando pelos pinos analógicos, Analog Pin, eles vão estar aqui com esse desenho branco riscado, ou seja, todos esses pinos na esquerda aqui, A0, A1, A2, A3 até o A5, vão ser pinos analógicos. Se por um acaso a gente busca do lado direito esses pinos analógicos, não existe. Percebam aqui que a gente só tem a referência analógica do lado esquerdo, mas aqui a gente não vai utilizar, porque isso daqui é um uso bem mais específico, para a gente não vai ser interessante e para a grande maioria dos sistemas talvez não seja também interessante. Mas caso vocês queiram, busquem o datasheet, busquem as informações do Arduino para identificar como é que a gente utiliza esse carinha aqui. Mas, na grande maioria dos casos, entradas analógicas vão estar aqui do lado esquerdo. Agora, quem são as saídas analógicas? Saídas analógicas vão ser esses carinhas que possuem aqui um tio do lado do nome. Então, D11 possui aqui uma saída analógica, D10, o D9 também possui, o D5 e o D6, lembra lá que são as portas que são um pouquinho mais rápidas. Então, D5 e D6 também são saídas analógicas. E, por fim, o D3 é também uma saída analógica. Então, tudo isso daqui a gente consegue ver por essa pinagem do Arduino e essa legenda aqui que é indicada pelo próprio site do Arduino. Eles já disponibilizam essas informações para vocês. Bom, então sabemos que o nosso Arduino, esse Arduino Uno pelo menos, possui cerca de 20 entradas e saídas digitais, que são as portas digitais que vão de 0 até a porta digital 19. Percebam que nesse caso, porta 19 é também uma entrada analógica, ou seja, as portas analógicas, entradas analógicas, a gente também pode utilizar como saída ou como entrada digital. Então, o Arduino possui essa diferenciação. No caso, temos apenas 6 entradas analógicas, que vai ser o A0 até o A5. E também 6 saídas de PWM, que são aí as portas digitais 3, 5, 6, 9, 10 e 11, como a gente conseguiu ver também na pinagem, no pinout do Arduino Uno. Perceba então que estamos falando do Arduino Uno. Essas características são do Arduino Uno. Caso vocês tenham outro Arduino, busquem o pinout, busquem informações deste Arduino para que vocês utilizem as portas corretas para utilizar esse nosso dispositivo. Bom, além disso, percebam que, se por um acaso a gente quiser fazer a programação, algumas características é importante de ser observadas. Por exemplo, as entradas analógicas, a gente costuma chamar elas, identificar elas com a letra A, antes daquele nosso número, ou seja, temos aí a porta A0, A1, A2 e assim por diante. Já no caso das saídas analógicas, que são os PWMs, nesse caso, na identificação do Arduino, quando a gente estiver programando, a gente não precisa colocar esse tio. Mas a gente sabe que no caso do Arduino Uno, por exemplo, ele já vai te dar uma dica falando, olha, se tem o tio, significa que este pino, que essa porta, possui uma saída analógica, que possui um PWM. E isso a gente consegue ver aí no Arduino de modo geral. Bom, agora por fim, percebam que também na programação existe essa característica importante. Então, olha, quando a gente quiser identificar uma entrada analógica, a gente pode simplesmente falar, olha, vai ser o pino A0. Se por um acaso a gente quiser gerar uma saída ou uma entrada digital
Num pino que possui um PWM, a gente pode simplesmente falar, olha, temos aqui o pino 5, que a gente vai fazer uma leitura digital analog read. No caso de leituras analógicas, temos também novamente o Azinho aqui aparecendo. E agora percebam que, apesar do Arduino identificar aquele tio, a gente não deve colocar o tio para gerar saída analógica. Então, temos essa diferenciação aqui comparada ao Azinho que aparece nas entradas analógicas. A saída analógica não precisa do tio, a gente pode simplesmente falar, olha, pino 11, que é um pino que possui uma saída analógica, então analog read, a gente vai gerar como saída um nível referente ao Duty Cycle neste caso de 127. Então, esse Duty Cycle a gente consegue fazer os cálculos, consegue descobrir qual que vai ser o valor de tensão que vai gerar esse nosso pino 11. Então, fica aí a dica. Os comandos são bem parecidos com entradas e saídas digitais, então vale a pena vocês também revisarem os comandos das entradas e saídas digitais para que vocês não confundam esses dois comandos. O pin mode continua aí ativo, presente para a gente. Isso vai ser muito importante, lembrando, especifiquem sempre as entradas e saídas que vocês possuírem. Isso daqui vai ser uma prática relativamente legal de vocês fazerem. Bom, na próxima aula vamos então aplicar essa programação com entradas e saídas analógicas no nosso Arduino, utilizando aí o Tinkercad, aquele nossa plataforma que a gente está utilizando para fazer a programação. Salve, gente! Até a próxima!